Fala pessoal, aqui é o Christopher da do IDX para Português. Como sempre, tentando sempre trazer uma pessoa interessante do mercado. Hoje a gente trouxe o Maurício. Como é que você tá, Maurício? Tudo bom, Christopher? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Show. Como tradicional tradicionalmente no nosso podcast, a gente sempre começa perguntando para você falar um pouquinho de como você começou no mercado cripto e os projetos que você está tocando hoje. Boa. O primeiro contato que eu tive com o cripto foi com o paper do Bitcoin em 2014. Eu trabalhava em banco exclusivamente, então não era muito o apetite dos bancos encostar nesse tipo de ativo na época, era tudo muito básico ainda, né? O entendimento das instituições financeiras em relação aos ativos e à tecnologia. 2 anos depois eu fui para a IBM, descobri que a IBM estava desenvolvendo uma blockchain própria, que depois virou open source, é o Fabric, que pertence hoje ao projeto da Linux Foundation chamado Hyperledger. E um pouco depois eu fui convidado para assumir a liderança da parte de serviços, da consultoria de blockchain na América Latina, e depois disso eu nunca mais parei de trabalhar com blockchain ou negócios relacionados a blockchain. Quando eu saí da IBM, voltei para banco, continuei fazendo mentoria e advisory para pequenas startups no Brasil, e lancei o meu podcast, que é o Block Drops, que vem sendo feito toda semana, né, todo final de semana, desde as últimas semanas de 2019, então nós estamos na quarta temporada sem parar, e no qual a gente também tem um quadro de entrevista chamado Block Talks, onde eu recebo pessoas do mercado para trocar um pouquinho de ideias sobre é, o que eles fazem, o que eles estão construindo, enfim, dar um pano de quem são as pessoas que constroem esse mercado. Show. Você até comentou sobre essa empresa que tô vendo no seu background aí, no seu fundo. Não sei se eu estou pronunciando certo, Eleven FS, é isso? É isso mesmo. E eu vi eles também nessa feira que você também estava presente, acho que foi a Rio Blockchain Week, não sei se esse é o nome correto. Foi o Blockchain Hill Festival. Isso, exatamente. E eu fiquei curioso, o que de fato assim a Eleven FS faz na questão de cripto? A Eleven FS é uma consultoria que tem 7 anos no mercado. É uma consultoria especializada em construir fintech. O FS, no nome, é de Financial Services, então é focado no mercado financeiro. E eu vim para cá um ano, pouco mais de um ano, para tocar a prática de consultoria de cripto, né? Então, o meu trabalho aqui é ajudar bancos e fintechs e às vezes até reguladores a entender o mercado e a pensar em como essas estratégias usando as componentes primitivas tecnológicas de cripto podem fazer parte das estratégias de negócio dessas empresas. Então, tenho trabalhado com clientes aqui no Reino Unido, na Europa, na África, no Oriente Médio e nos Estados Unidos, justamente dando para eles um pouco de encaixe entre o TradFi, né, que a gente chama, que é finanças tradicionais, e as finanças descentralizadas, ou DeFi, como a gente chama, né? Certo. E até ia tocar isso que a gente estava escrevendo aqui no nosso pequeno roteirozinho, nossa pequena pauta, é que você está morando no Reino Unido e agora tem essa questão de um novo primeiro-ministro, que é bem, vamos dizer assim, é bem mais voltado à questão cripto. Aí eu já queria saber de você, já que você já está aí, como é que vamos dizer, o britânico médio trata das criptomoedas? É algo que ele se importa, algo que ele ainda está um pouco É, suspeito para falar? Como que o seria um britânico, pouco? o britânico médio não tem a menor ideia do que é uma criptomoeda, mas como essa semana passada, né, a gente está gravando aqui dia 13 de fevereiro, semana passada, o Tesouro Inglês e o Banco da Inglaterra publicaram um artigo, um paper, chama um consultation paper, que é uma consulta pública sobre a CBDC britânica, que a gente está chamando jocosamente de Britcoin, né? Mas que tem um nome formal que é o Digital Pound. Como no Brasil vai ter o real digital, aqui existe todo um estudo sendo feito, já o Banco da Inglaterra vem fazendo várias experimentações e juntaram num documento uma série de questões que eles estão perguntando para o mercado, né, para a sociedade, em relação ao uso de CBDC no contexto da economia
do Reino Unido. Então, esse é o tipo de coisa que está em discussão mais publicamente, que o britânico médio percebe. Mas tem grandes exchanges aqui instaladas. É um mercado em que a inovação financeira é vista com bons olhos. Eles não tentam regular tudo. Aqui a regulação, né, e o enforcement acontecem por princípio. Então, em geral, se você tem o mesmo instrumento financeiro independente da regulação, você vai ter a mesma regulação servindo, né? Independente da tecnologia, perdão, você vai ter a mesma regulação servindo para guiar aquele tipo de serviço. E para você ter um business cripto aqui na Inglaterra, você precisa, né? Se você for um business cripto voltado para o mercado financeiro, você precisa de uma autorização do regulador financeiro, que é o FCA, que é a Financial Conduct Authority. Não é o Banco da Inglaterra, o regulador aqui de conduta financeira é o FCA. E as empresas todas, as grandes empresas, exchanges, têm esse registro, algumas com limitações, outras com menos limitações, mas todo mundo está registrado, até porque você presta conta para esse regulador de maneira regular enquanto agente do mercado financeiro, né? Então, estamos trabalhando, eu tenho assim, o prazer e o privilégio de trabalhar com regulador, com legisladores aqui também, para ajudar a formatar essa cabeça ao redor do que é a regulação cripto, o que pode ser, o que precisa ser, como evitar fraude, como realmente garantir que a gente comece a trazer as vantagens da descentralização para o mundo regulado, né? Inclusive do ponto de vista do próprio regulador, enquanto supervisor do mercado financeiro, tem benefícios a serem colhidos usando essas tecnologias ou alavancando as tecnologias que estão disponíveis, descentralizadas, né? Que estão disponíveis. Então, acho que é um lugar bacana para trabalhar. E isso tudo no cenário para falando sobre as corretoras centralizadas, né? Mas do que você pode ver assim, do que você está vendo nos corredores sobre o mercado DeFi, assim, como um todo, é a mesma visão? Eles conseguem entender o que é o mercado DeFi e que ele pode proporcionar para as pessoas? Eu acho que existe um entendimento geral do que é, mas eu não acho que existe uma grande especialização ainda, né? Então, esse é um espaço onde eu tento fazer essa ponte entre o tradicional e o descentralizado, né? Mas não estamos. Eles estão começando a entender criptomoeda agora, né? O uso sofisticado da criptomoeda, que seria produtos centralizados, né? Financeiros centralizados, de fato, eu acho que ainda tem um chão aí para percorrer. Show. É, uma outra questão que eu fiquei de levantar com você é que você, dentro do seu podcast, você trata assim do Bitcoin, das criptomoedas, mas é mais focado na questão de blockchain, né? Correto? E eu queria saber uma pergunta para você, uma pergunta simples é a questão da blockchain, ela é para todo tipo de negócio ou não? Eu diria que toda indústria tem algum espaço para ganhar eficiência e descentralização e resistência à censura usando blockchain. Mas não é todo problema que vai ser resolvido com blockchain, né? Eu costumo falar que se você é um martelo, todo problema é prego, né? E a gente precisa ser muito inteligente no uso das tecnologias para resolução de problemas que são horizontais de indústria, né? Então, nem toda indústria que tentou coisas com blockchain foi bem sucedida, né? Teve setores da economia que pensaram em usar blockchain, mas não consegue ganhar escala, porque às vezes o modelo não é um modelo de negócio que fala com os incentivos daquela indústria. Então, eu acho que tem uma certa acomodação aí que precisa ser feita, mas o importante é que as indústrias todas quase estão explorando o uso de cripto, blockchain, das primitivas, né, de Web3, com smart contracts, com tokenização de vários tipos. Então, é um momento de bastante curiosidade, experimentação, e a gente vai ver algumas coisas ainda não atingindo os seus objetivos ou não satisfazendo requisitos e incentivos, e vamos ter espaço em indústrias que vão ser completamente transformadas pelo uso de blockchain, ou criptomoedas, ou stablecoins, ou smart contracts, né, resolvendo uma série de problemas de disputa, por exemplo, que eu acho que isso é um ganho grande que as indústrias podem ter. Então, acho que tem bastante espaço, sim, mas não é todo o problema que vai ser resolvido por essa tecnologia. Interessante. E você falou sobre a questão dos stablecoins, uma coisa que a gente vai
conversar um pouquinho mais para frente também. Mas do último block drops que eu vi que você estava fazendo era referente a toda essa guerra da SEC com, enfim, com as stablecoins e também outros projetos cripto. Você acha que muitos governos dizem que CBDCs vão coexistir com as stablecoins, mas enfim, agora mesmo já está dando problema. Você acredita nessa narrativa de, olha, sim, vai ter dois, vamos dizer assim, o público em geral vai ter duas opções, mas ou você acha que as CBDCs de maneira pequena, assim, vamos dizer assim, lenta, vão acabar empurrando para tentar, vamos dizer assim, tirar as stablecoins do caminho, ou você acredita nessa ideia de, poxa, as duas sim podem, o governo está falando a verdade, as duas sim vão poder coexistir naturalmente, pacificamente, enfim. Eu vou pegar um exemplo que é um exemplo para tentar exemplificar o que eu entendo das CBDCs, né? Você pegar o que está acontecendo na Nigéria agora, né? Eles têm a Inaero, que foi lançada há mais de um ano atrás, e não teve adoção, não tracionou, e aí para galera usar, o governo falou assim, bom, então eu vou limitar o saque em espécie. E aí as pessoas vão ser obrigadas a usar a Inaera para transacionar. E aí o que aconteceu foi que o preço do Bitcoin na Nigéria estava operando a 60% de prêmio, porque todo mundo está indo para o Bitcoin, ninguém está indo para a Inaira, estão se vendo forçados. Então, eu acho que é muito difícil você obrigar as pessoas a usarem um dinheiro que elas não querem, uma vez que agora existe a opcionalidade de você usar mais de 20 mil criptomoedas que existe listado no mundo inteiro. Então, eu acho que os governos vão precisar entender como trazer para frente, né, para a luz, o uso das CBDCs. Dito isso, tem duas preocupações que eu tenho em relação às CBDCs. A primeira é o estabelecimento de um surveillance state, um estado de monitoramento. Então, se o dinheiro que está na sua carteira não é seu, mas é do Banco Central, e ele vê tudo que você pode fazer ou não com aquele dinheiro, você vive num estado de tecnocracia totalitária, e isso não é bom para ninguém. Porque muda o governo, muda o regime, muda a ideologia, e aí as pessoas vão começar a ser perseguidas e punidas por aquilo que está na blockchain. Não concordo, acho isso um baita de um risco, e eu espero que isso seja endereçado, como está sendo endereçado aqui no Reino Unido. Tem uma discussão inteira sobre privacidade no consultation paper. Eu acho que essa é uma discussão que a sociedade precisa engajar agora. A gente não pode esperar o futuro ser feito por alguém, a gente precisa contribuir para que o futuro que a gente quer exista. Eu acho que essas consultas fazem parte desse tipo de processo. Então, acho que esse é um. E o segundo é uma questão de programabilidade. Né? A gente fala, vai ter CBDC, vai ser um dinheiro programável, etc. As blockchains públicas já resolveram esse quesito e fazem isso com smart contracts operando stablecoins contra outros tokens ou contra outra stablecoin. Então, eu acho que esse não é mais um espaço que uma CBDC pode entrar sem concorrência. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo, apesar dos governos não quererem isso, e talvez nós, BGNs, não querer isso também, é que vai ter uma coexistência. Então, eu acho que é possível vislumbrar um futuro em que eu tenha emissores descentralizados de stablecoin lastreando as stablecoins em CBDC, além de outros ativos. Porque aí você consegue sim dar um lastro aqui, de maneira bem livre para as stablecoins, inclusive transformando elas talvez num depósito tokenizado, se você tiver controle e transparência do estoque que você tem de CBDCs, né, do PEG amarrando essas stablecoins. Então, acho que talvez esse seja o caso mais legal de uso de stablecoin no contexto de cripto, junto com o CBDC, porque as CBDCs, obviamente, se a gente chegar a encostar isso no varejo, eu acho que é um problema, de novo, de segurança nacional e de privacidade. Então, eu acho que é muito mais bacana se a gente puder levar as CBDCs até o atacado, as empresas, ou aos protocolos, ou às DAOs, e esses agentes emitirem stablecoins que rodem em blockchains públicas, com ou sem privacidade, aí é uma outra história para a gente debater, mas eu acho que é possível uma arquitetura em que você tenha stablecoins num ecossistema público descentralizado, lastreado, né, ou pegged, com CBDCs que são emitidas por entidades centralizadas ou descentralizadas, aí depois também não faz diferença, uma vez que você está
fazendo isso da porta para dentro, né, do mundo regulado com CBDCs e da porta para fora do mundo aberto com stablecoins. Então, acho que essa é uma arquitetura possível. Não sei se vai ser uma arquitetura desejável, mas eu acho que ninguém em sã consciência gostaria de ter a compra da sua cervejinha no final de semana monitorada nesse nível de detalhe pelos agentes públicos, quaisquer que eles sejam. E para evitar vamos assim, essa ameaça às liberdades individuais por meio da CBDC, uma das saídas, quais medidas que, vamos dizer assim, precisaria estar claras no projeto para, olha, o mundo, o público está vendo, olha, isso aqui realmente agora sim é um projeto que não vai ameaçar. É o quê? Seria código aberto? Quais medidas que, na sua opinião, eu acho que começa por escolher uma infraestrutura que as pessoas consigam monitorar de alguma maneira. Começa por ter um protocolo de base que garante privacidade, né? Seja para empresa, seja para indivíduos. Então, acho que isso também tem que ser, vamos dizer, preservado. Mas eu não tenho uma resposta para isso, porque eu acho que vale muito experimentação. Eu acho uma pena que os 90% dos bancos centrais que hoje, né, segundo o BIS, estão explorando CBDCs, estejam fazendo isso quase que exclusivamente em blockchains privadas permissionadas. Eu acho que isso por si só já é um indicativo de que as premissas de liberdades individuais e privacidade garantidas para os indivíduos, ela tá meio fora dessa equação, e eu não acho que, como sociedade, a gente deva aceitar o produto do resultado desses experimentos. Mas, de novo, eu acho que é muito cedo, acho que a gente está aí pelo menos uns 3 anos longe de algo que seja realmente implementável nesse aspecto. show. Realmente de todos os convidados que a gente sempre traz aqui, de 10 opiniões, 8 existe assim um certo ceticismo de como o governo vai lidar com isso. É que não é o governo, né? Nós estamos falando de todos os governos. E aí Sim, você tem outros problemas além desses que eu citei, que é se cada governo fizer a sua CBDC em uma plataforma diferente ou em plataformas similares e implementadas diferentes, como é que a gente interopera essa bagunça? sim. Né? E o mundo é conectado, né? Como é que vai ser isso? Vai todo mundo depender do Swift ainda? Centralizado? Mais centralizado? Então, acho que tem uma discussão grande ainda. O que é interessante, porque stablecoins, de certa maneira, apesar de rodar em várias blockchains, já resolveram esse problema. Sim, tem uma oportunidade de negócio aí, né? Entendeu? As stablecoins já resolveram isso. As stablecoins em si são, na minha opinião, hoje, o killer app de cripto. Ponto. Certo. É, eu vi que você já comentou que, poxa, você teve uma passagem assim interessante na IBM, tratando sobre blockchain, e até eu vi, se não me engano, uma entrevista do CEO se não me engano, do JP Morgan, o Jim Dimon, ele falou: a gente é cético com Bitcoin, mas a gente usa assim blockchain, e tem essa curiosidade, né? Como é que as grandes empresas olham para a tecnologia e, enfim, e até meio como é que elas podem se utilizar da tecnologia? Porque a gente acaba sendo sempre focando no mercado, vamos dizer O, assim. o uso enterprise, que a gente chama da Sim, tecnologia blockchain, é de uma grande malha de integração de processos. Então, em vez de fazer isso com EDI, né, que é a documentação eletrônica, eles usam blockchain, porque blockchain você tem níveis diferentes de privacidade, você pode descrever ativos com modelos de dados proprietários. Então, você passa a resolver problemas em nichos das indústrias de maneira muito padronizada. Isso são ganhos substanciais quando você olha o gasto que essas empresas têm com reconciliação, retrabalho, disputa, provisão, é tudo muito complicado, e aí você sai de uma indústria que às vezes opera no papel para uma indústria que passa a operar num processo digital usando esse tipo de infraestrutura. Então, os ganhos existem sim, mas eles não são horizontais no nível da indústria, como se ambicionou lá atrás, em 2017, quando eu comecei a trabalhar com Enterprise Blockchain. Eles são muito menores, muito menos extensos. Então, existe ainda uma possibilidade de uso dessas soluções Enterprise, mas em regiões, em nichos, em subsegmentos, são coisas muito menos ambiciosas do que, por exemplo, a gente vê com o DeFi, né, que é transformar a indústria financeira de maneira horizontal como um todo. Então, acho que
vai ter espaço, existem vendors, existem casos de uso, existem indústrias que estão satisfeitas com isso, inclusive, né? Então, eu acho que esse é o grande upside ali desse tipo de coisa, mas não vai ser uma transformação ou uma revolução, como diz lá no livro, né? Nesse nível. Eu acho que blockchains públicas, quando a gente acertar essa questão da privacidade com ZK Proofs e afins, eu acho que a gente vai ter uma chance muito maior de transformar, especialmente a indústria financeira, né, que é ultra financializada, usando esses dispositivos mais abertos, mais públicos do que as indústrias têm usado com outras versões ou outras plataformas de blockchain. Show. E até comentar agora que primeira vez que eu vi aquela notícia da questão da Taylor Swift sobre os ingressos dela, que na verdade era da Folha, aí falaram assim, fiasco de vendas no show da Taylor Swift, eu falei, poxa, a gente realmente chegou no fundo do bear market, porque é o fandom mais louco que existe para Os comprar. Swifties. Exatamente. É um dos fandoms mais loucos que existe para comprar ingresso. Aí eu acabei vendo que não era questão das pessoas não conseguirem comprar ingresso, é que teve algum problema na questão da venda. Aí você podia comentar, elaborar um pouquinho do que tinha acontecido mesmo. Aí a gente É, já entra na questão da NFTs. boa, boa. Não, então, o que aconteceu foi que eles fizeram um credenciamento dos fãs para vender os ingressos das 52 datas da turnê. Foram credenciados 3,5 milhões de fãs, mas porque a venda foi feita na plataforma da Ticketmaster, só 1,2 milhões, eu acho, conseguiram comprar. O resto foi para mão de cambista, porque existem plataformas de automação de compra de ingresso que são robôs que vão lá e compram o ingresso, né? E o jeito como é feito a precificação do ingresso é uma precificação dinâmica, os robôs conseguem entrar na fila na frente dos seres humanos. Então, os robôs não foram credenciados, mas as pessoas foram. Só que acabou que essa galera acabou vendendo muito mais para os robôs do que para os fãs, e isso gerou uma super de uma revolta. E quando a gente discute o NFT no contexto da parte, né, da etiqueteira, não é que o NFT é o ingresso, mas o NFT pode ser usado como uma proxy do credenciamento. Então, se você tem uma atividade humana que você consegue fazer para atribuir de maneira descentralizada, como é feito nas DAOs, um NFT para uma wallet que você sabe que é de um fã, você pode colocar na plataforma centralizada uma leitura da API desse NFT, né, desse smart contract, faz essa consulta e só libera a venda em tranches, né, em janelas, para quem está credenciado usando NFT. Porque é muito mais difícil um bot fazer uma atividade humana e ganhar um NFT, né? Como ler tantos QR Codes em tantos lugares, né? Em diferentes localizações. Tem lá um robô rodando numa farm, né? O cara vai, de repente, fazer uma VPN e tal, mas é muito difícil você fazer outras manipulações de outros metadados que a atividade humana consegue registrar. Então, você consegue fazer uma combinação de off-chain com on-chain e offline com online para gerar um registro que seja feito numa NFT e esse é o registro que é usado para credenciamento da compra. Então, acho que aí existem várias questões aí. O problema é que não existe incentivo para aquela entidade centralizada, a etiqueteira, de vender isso para o fã. Porque o que acontece? A partir do momento que ela esgotou a venda, ela fez o lucro dela. Sim. Quem vai vender no secundário, que ganhe com o secundário. Ela não participa desse tipo de processo. Então, eu acho que tem uma questão também de você passar o problema para frente. Só que aí você tem toda a questão do fan experience que fica prejudicada. E é aí que eu acho que os NFTs têm um baita de um espaço para ganhar, que é como você aproxima o fã do artista de várias maneiras diferentes. Então, acho que em alguma instância a gente vai ver esse espaço, né, sendo ocupado por protocolos de administração, né, de gestão de fã, de um jeito muito diferente, onde você não tem esse intermediário, que é um monopólio, nesse caso específico, né, prejudicando a experiência do fã, porque o artista não ganha mais com isso, né, o fã se prejudica, e a única pessoa que acaba ganhando mesmo é o monopólio por vender tudo que precisa vender, e o cambista, que é um atravessador. E a gente sabe que as blockchains vieram para o mundo para eliminar o intermediário,
esses dois são intermediários que precisam ser endereçados de alguma maneira. Eu acho que o NFT é uma das maneiras que as blockchains têm para endereçar esse tipo de desafio. Certo, show. É, outras, assim, utilidades das NFTs para outro, eu já ouvi falar também na questão da contra a falsificação de diplomas, certificados. Você vê outras utilidades? Enfim, o NFT serve sim para bastante coisa. Serve, até porque muita coisa da vida da gente é não fungível, né? Ela não é intercambiável. Então, se você pensar, por exemplo, em registros dos mais variados que hoje a gente usa em cartório, poderiam estar num formato de NFT se tivesse um formato de validade legal. Aqui na Inglaterra, existe uma lei em andamento, né, um projeto de lei em andamento, que é a documentação eletrônica para comércio internacional, que a ideia é justamente usar dispositivos como NFT para você conseguir liberar uma carga na China sem ter que levar um documento físico na Ah, China. já está usando agora já? Não, essa é uma lei que está Ah, em tá. andamento justamente para regulamentar o uso de NFTs para esse tipo de processo. Você imagina na pandemia, o cara para liberar uma carga na China precisava viajar, e aí ninguém podia viajar porque estava no meio da pandemia. Então, como é que faz para destravar todo o supply chain global se você tem um monte de impedimento e é papel que vai, papel que volta? E você não pode mandar o PDF, né? Porque se o papel que libera é o papel sob custódia, e eu mando um PDF para você, eu posso mandar esse mesmo PDF no e-mail para N pessoas. De Sim. quem é a custódia? O NFT você não tem dúvida porque é uma correspondência inequívoca, né? Aquela wallet daquele cidadão tem aquele NFT. Então, se o cara está me liberando a transação, eu vou liberar a transação para ele sem precisar que ele apareça aqui em Singapura segurando um pedaço de papel. Então, esse é um caso. Tem outros. A gente está falando de registro de imóveis. No Brasil já tem uma legislação que suporta. Então, eu acho que a gente vai gradualmente começar a ver NFTs em redes públicas ter um papel central nas economias e na sociedade, e eu torço muito por esse dia. Certo. Você acabou comentando um pouco sobre legislação e, se não me engano, já saiu há algum tempo já a questão da MiCA, referente a, não só a Inglaterra, mas toda a Europa. Aí você podia Uhum. fazer um contexto para me educar e educar um pouco das pessoas que estão assistindo sobre o que é a MiCA e, enfim, as consequências. A MiCA é o Markets in Crypto Assets, é a sigla, né? É um conjunto de legislações que regulamenta o trading, basicamente é trading de criptoativos, né? NFT está fora, por exemplo, a questão de Know Your Customer de wallets ficou fora, né? Então já tem um framework que orienta as exchanges e os protocolos de DeFi que queiram ser regulados naquela região para você se inscrever, fazer o registro e aí uma série de regras, né, de travel rule, né, de como que os fundos movem de um lado para o outro, que tipo de KYC você precisa fazer, que tipo de prevenção à lavagem de dinheiro você precisa ter, para você ter um mínimo, né, que a gente chama de level playing field, né, de todo mundo jogar na mesma pé de igualdade dentro daquela região. No Reino Unido, como eu falei, a MiCA não funciona, porque, né, depois do Brexit, o Reino Unido separou do bloco econômico. Então, as leis que regem aqui são as leis do Financial Services Market Act, que é um conjunto de leis que está levando essa cara. E aí, dentro desse contexto, vem esse Electronic Trading Bill que eu comentei e outros mais. Então, a gente vai ver mais regulação, não apertando os criptoativos, mas a gente vai ver mais regulação dando mais clareza para quem quer operar nesse mercado, e é só assim que a gente vai ter adoção massiva. A gente não vai conseguir transformar 7, 8 bilhões de pessoas no mundo em degens, todo mundo é diferente, e eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de clareza para onboardar cada vez mais gente, e aí sim ter uma indústria, né? Porque 300 milhões de pessoas fazendo isso, que nem a gente faz hoje, é muito pouco, né? Sim. Então acho que dá para crescer, e isso a gente só vai crescer, os DJs que me perdoem, mas eu acho que a gente só vai crescer quando todo mundo tiver clareza de quais são as regras em que todo mundo opera, e é para isso que serve a regulação. A gente está vendo nos Estados Unidos o que a gente chama de regulation by enforcement, ou seja, agências nos Estados Unidos se portando como agentes policiais quando eles não concordam com alguma coisa, mas também não estão dando clareza para que as empresas funcionem, de novo, né?
de maneira homogênea, e isso vai forçar muitas das empresas que estão trabalhando na fronteira da inovação em cripto, DeFi e Web3 a procurarem outras jurisdições que sejam mais amigáveis, e é aí que a Europa, o Oriente Médio e o Reino Unido estão se posicionando, e eu acho que tem boas chances disso acontecer nos próximos 18 meses. Show. A gente está se encaminhando agora para os minutos finais do nosso pequeno bate-papo aqui, e já separar as duas perguntas finais para você. A primeira é que eu sei que você geralmente sempre aborda a tecnologia e não nomes de projetos em si, direto, mas hoje acho que você tem que quebrar essa regra e queria saber um pouquinho de você, quais os projetos que assim te deixa empolgado e, enfim, ansioso para saber se vão crescer bastante no futuro ou não. Eu sou muito fã dos projetos dos brasileiros, porque eu acho que a gente tem um conjunto de inovação que acho que a maioria da galera não acompanha. Então, eu vou citar alguns projetos que eu gosto em várias áreas dentro de cripto, né? Tem um projeto que eu estou muito ligado, né? Eu sou investidor anjo, eu também sou advisor, que é a Toon Traders, que é levar música para a Web3. Então, esse é um projeto... Eu tenho banda há mais de 30 anos, então, para mim, é um projeto meio de Acho que o Cavanhaque passion entregou um denuncia, pouco. né? Sim. Então, esse é um projeto que eu sou muito fã e gosto do time e estamos sempre em contato. O pessoal da Pods Finance, que é um protocolo brasileiro de DeFi de finanças estruturadas, né, de produtos estruturados, bacanérrimo, assim, receberam investimento da Six Man Ventures no final do ano passado. Tem um time de primeira lá com a Babi, o Gui e o Rob e a Eri. Então, são gente finíssima que estão construindo um negócio muito bacana. Gosto do time da Lumix, né, dos NFTs para marca. Então, é um pessoal que estuda demais, assim, e estão super bem posicionados, cabeça boa. Tem a Mob App, do Rodrigo Cagiano, que está fazendo certificação de perfil no Instagram, usando NFTs, que eu achei bárbaro também. Tem on-ramp, tem compra de NFT com cartão de crédito, eles estão atuando em várias frentes, né? E os grandes projetos brasileiros, né? Pô, Mercado Bitcoin, Foxbit, que são exchanges raiz brasileira, né? E que estão super bem posicionados, onboardando muita gente nesse mercado, tem uma responsabilidade grande ante a reguladores e tal. Então, é um pessoal que eu admiro bastante. Provavelmente deixei gente de fora aqui que eu também admiro, né? Mas tem um grupo de empreendedores no espaço cripto que é realmente brilhante, e eu fico muito satisfeito deles toparem falar comigo no Block Drops também. De vez em quando a gente faz uns bate-papos lá, e é gente muito, muito boa, que eu tenho muita honra de ter como convidado e de conseguir acompanhar o trabalho cada vez mais de perto. Então, é uma população genial, e eu acho que vale muito a pena acompanhar tudo que eles fazem também. Para me acompanhar, eu estou no Block Drops Pod, no Twitter, 0x Maurício também no Twitter, no LinkedIn, que é onde eu provavelmente atuo mais, né? Maurício Magaldi. E você pode também olhar no meu allmylinks.com/blockdropspodcast, que tem um monte de coisa que roteia para tudo que é lado ali. Então, estamos sempre em contato. É só me pingar e falar que você ouviu o podcast aqui de YDX Português com o Christopher, que a gente troca aquela ideia. Show. Eu vou colocar também os seus links na descrição e Ah, no ótimo. comentário Maravilha. fixado, que ajuda bastante também, né? E dentro Brilhante. desses 4 minutos, é uma pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Minority Report com Tom Cruise, que é um filme Sim. antigo. E tem todo aquele visual futurista, né? Então, colocando aquilo em mente, existe um debate que não é recente, já é antigo já, sobre a questão do Bitcoin, se ele vai ser unidade de conta ou reserva de valor, ou nenhum dos dois, ou os dois juntos. E eu queria saber um pouco da sua opinião. É isso mesmo? E o que você imagina daqui 20 anos, claro? Dinheiro precisa ter 3 características, né? Ele precisa ser reserva de valor, né? Ele precisa ser meio de troca e ele precisa ser unidade de contagem ou de contabilidade, né? Enquanto as coisas não forem precificadas em Bitcoin, do ponto de vista econômico, é muito difícil você ter o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda como um padrão internacional monetário, como é o dólar, né? Então, vai levar um tempo e a gente vai ver emergir um outro padrão monetário internacional que vai substituir o dólar.
Eu não sei quanto tempo isso vai acontecer, né? Porque demora, são ciclos centenários, mas eu acho que a gente vai acabar entrando em um sistema monetário baseado numa criptomoeda em algumas décadas. O dólar, por questões econômicas, por questões de dívida pública e por questões de equilíbrio geopolítico, é possível que o dólar seja substituído, e eu acho que a próxima onda é uma criptomoeda. Se é o Bitcoin, se é o Ether, se é uma outra que não surgiu ainda e vai surgir, acho muito difícil de marcar agora, mas eu acho que isso é cíclico, né? Já houve outros padrões internacionais, e eu acho que como a gente está entrando nessa era, basicamente, da presença digital obrigatória, é bem provável que a gente encontre um padrão internacional como uma criptomoeda. O Bitcoin é um ótimo candidato, mas é difícil, muito difícil. Eu não sou um economista e nada do que eu falei aqui é conselho financeiro. Faça a sua própria pesquisa, NFA, Dior, e é isso. Exatamente, nada disso aqui é recomendação financeira, enfim, faça sua pesquisa, escute o Maurício. Bom, Maurício, queria te agradecer de você estar participando aqui com a gente. Nosso podcast é um pouco mais humilde, não temos dezenas e dezenas de episódios igual o seu. A gente está começando Eu agora. só sou mais velho, eu só comecei antes. Então, uma hora você chega lá. Vamos tentar, né? Estamos na corrida. Queria agradecer Boa. você e eu vou deixar os links do Maurício na descrição. Gostou desse episódio? Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Maurício e a gente se vê numa próxima ocasião, tá certo? Obrigado. Valeu, pessoal. LFG.